Boa noite, Gabi. Boa noite, Laís. Boa noite, Karen. Boa noite, Tamires. Sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Então, bora lá. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou passar aquela atividade que eu tinha dito que eu ia passar na semana passada, para vocês treinarem a citação direta e a indireta. Mas antes de eu passar essa atividade, eu vou mostrar aqui para vocês um roteiro que eu fiz para vocês, para ajudar na realização do projeto. Aí deixa só eu compartilhar aqui. Deixa eu ver, cadê ele? Pronto. Vejam aí se está projetando para vocês. Sim. Tá? Pronto. Aliás, antes disso, deixa eu pedir uma coisa. Entrem no chat e escrevam o nome completo de vocês para constar como presença, por favor. Karen já conseguiu. Gabi Socorro também já conseguiu. Regis, que entrou agora. Regis, entra no chat e escreve seu nome completo para computar como presença, por favor. Ana Kelly. Professor, conseguiu. o senhor recebeu meu e-mail? Quem é que está falando? Gabriela. Ô, Gabi, talvez tenha recebido, mas esses dias eu não tenho respondido muitos e-mails não, porque eu estou corrigindo prova da outra faculdade. Então é bem capaz de você ter me mandado e eu não ter te respondido. Certo, eu enviei na sexta-feira. Quando o senhor tiver um tempinho, se tiver como conferir lá, por favor. Me diga seu nome que eu já vejo agora se eu recebi. É Gabriela? Certo, Gabriela Socorro, dos Santos. Aproveita e veja o meu, Ana Kelly, que eu enviei agora à tarde. Bora, deixa eu escrever aqui. Gabriela Socorro dos Santos, né? Isso, eu enviei na sexta. Deixa eu ver. Sexta-feira, dia 14. Projeto Gabriela. Recebi. Aí o próximo é Ana Kelly, não é isso? Ana Kelly. Kelly é com Y no final ou é I? Com I. Ana Kelly. Mas no e-mail tá com Y. É? Ah, então peraí. Então deixa eu colocar Y. Ana Kelly. Você me mandou hoje? Isso, mandei hoje. É Ana. Então recebi. Tá aqui. Professor, dê uma olhada no meu também. Pronto. Quem é que tá falando? Karen. Karen com N de navio no final ou M de Marcos? Isso, com N de navio. Pronto. Deixa eu pedir aqui. Karen Santos me mandou semana passada, não foi isso? Na aula passada. Foi. Recebi sim. Tá aqui. Não, foi depois da aula passada. Foi? Ah, Karen Santos. Que eu mandei mensagem para o senhor no WhatsApp. Dizendo que... Eu não estou lembrada o dia. Então foi do dia 12. Tá aqui. Belezinha. Ok, então deixa eu voltar lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tamires já registrou a presença. Viviane também já registrou. Ah, temos duas Tamires, né? Uma de Jesus e outra da Costa. Beleza. Então deixa eu compartilhar agora. Pronto. Tem esse roteiro aqui, que eu vou dar para vocês no final da aula, onde aí eu relembro para vocês quais são os 11 capítulos que compõem o nosso projeto. Aí eu digo o que foi que a gente fez até o momento. E depois eu vou caracterizando cada um dos capítulos. Então, por exemplo, a introdução a gente já viu ao monte, né? Principalmente na aula passada. Aí eu relembro, por exemplo, a introdução deve ter um mínimo de uma página completa, e um máximo de 2.
Eu falo a questão das citações que devem estar presentes, com exceção do último parágrafo. Eu falo sobre o objetivo, que vai estar lá no último parágrafo, e a formatação. Aí, depois de eu caracterizar todo esse capítulo, que no caso é a introdução, eu venho com um exemplo na página seguinte, para ficar mais claro para vocês. Então, tem lá o nome do capítulo e tem todo o texto. Aí vocês vão reparar que todo parágrafo tem uma marcação que eu deixei em amarelo. Aí essa marcação que eu deixei em amarelo são as citações. Aí essas citações são justamente para chamar a atenção de vocês, que todo parágrafo da introdução, com exceção do último, deve ter a citação, certo? Mas, na versão que vocês vão me enviar, não precisa estar essa marcação em amarelo. Eu deixei amarelo só para lembrar vocês de colocar a citação. Então, por exemplo, nesse capítulo, a gente tem um primeiro parágrafo com citação, tem um segundo também com citação, tem um terceiro também, tem um quarto, mesma situação, e tem o último, que vocês vão ver que ele está sem parágrafo. Ou sem parágrafo o quê? Sem citação. E a ausência de citação é justamente porque nele a gente vai ter o quê? A descrição do objetivo do projeto de pesquisa de vocês. Então, vocês vão poder se guiar nesse exemplo que eu disponibilizei. Aí, depois, eu comento o capítulo do referencial teórico. Eu vou querer que vocês façam para a semana que vem. Aí, eu descrevo ele no mesmo molde que eu fiz para a introdução. Digo quais são os elementos que ele tem que ter, que basicamente é ter o texto e a citação, em todos eles. Então, basicamente, do que o referencial teórico ele vai se diferenciar em relação à introdução? Primeiro, que ele vai ter um maior quantitativo de páginas do que a introdução. Aí aqui eu coloquei. O referencial teórico deve ter, ao menos, o dobro de páginas da introdução. Veja no exemplo disponibilizado na folha seguinte, que o referencial ocupa 4 folhas. Na realidade, são mais folhas, mas cortei o restante do texto. Mais que o dobro da introdução. Então, só para vocês verem, nesse exemplo de introdução que eu coloquei, a introdução tem uma página completa. Então, tá beleza. Uma página completa, tem citação em quase todos os parágrafos, com exceto do último, que vai ter o objetivo. E já o referencial teórico, que é o capítulo seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Veja quantas páginas ele tem. Tem essa primeira, aí você vê que no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, todos têm citação. Na segunda página, todos os parágrafos têm citação novamente. Aí nele tem um elemento novo, que a gente não viu na introdução, mas que nele pode ter, que é a presença de um quadro. Aí eu explico no texto para vocês, tá? Eu não vou solicitar que vocês coloquem quadro no referencial teórico de vocês. Coloquei aqui só para ilustrar mesmo, para vocês saberem. E depois continua com mais texto, esse referencial teórico. Então é só para servir de exemplo para vocês mesmos, né? Aí vocês vão ver que todos os parágrafos têm a citação. Aí deixei amarelo novamente para chamar a atenção de vocês, que vocês não podem esquecer de fazer a citação. E por que a gente não deve esquecer de fazer a citação? Qual é o problema que isso gera? Quem lembra? Plágio. Isso. Se você não faz a citação, você corre o risco de sofrer uma medida judicial por plágio. Então, a gente tem que sempre colocar a citação de quem foi que a gente pegou aquela informação. Aí, além disso, eu vou pedir para vocês fazerem
a metodologia, que é vocês falarem como é que o trabalho foi feito. Aí eu fiz a mesma coisa para a introdução e para o referencial teórico. Coloquei um texto explicando o que é metodologia. Dei aqui alguns exemplos. E depois eu coloquei o exemplo de fato. Que, se vocês quiserem, vocês podem fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que serve para vocês esse exemplo de metodologia que eu coloquei aqui. Vocês só vão ter que mudar basicamente o tema, que aqui nesse exemplo que eu coloquei, o tema é coordenação pedagógica. Mas tem aluno aqui que o tema é educação inclusiva. Aí você muda para educação inclusiva. Tem aluno que o projeto é sobre educação de jovens e adultos. Aí vocês mudam para o EJA. Tem alunos que o tema é tecnologia na contabilidade. Aí também muda para o tema de vocês. Aí vocês vão reparar, né? Tem um tema para vocês mudarem. E também tem uma parte, deixa eu achar aqui, que eu digo quais foram os termos chaves que eu utilizei para realizar as buscas. Deixa eu ver aqui. Para a primeira plataforma, serão utilizados os seguintes termos descritores: coordenação pedagógica, coordenação acadêmica, coordenação pedagógica de instituições de ensino superior e coordenação pedagógica de ensino superior. Aí, no caso, esses termos é porque o tema do projeto foi coordenação pedagógica. Mas, então, para vocês que o tema é diferente, vocês modificam esses daqui. Aí eu deixei em verde essas palavras, por quê? Porque como se trata de um projeto de pesquisa, todos os seus verbos eles têm que estar no futuro, porque é um planejamento, ele ainda não foi executado. Mas aí eu fiz essa observação aqui para vocês lembrarem, certo? Aí bora para o que eu quero que vocês façam hoje. Eu vou disponibilizar para vocês, deixa eu compartilhar aqui. Vê se está mostrando para vocês a atividade. Tá? Pronto. Sim. Semana passada, eu percebi que o pessoal estava com muita dificuldade na diferença entre citação direta e indireta. Aí eu tinha dito para vocês que eu ia passar uma atividade justamente sobre esse tema. Então, o que foi que eu fiz? Fiz uma atividade com 4 frases, 4 parágrafos, e eu vou pedir para vocês criarem uma citação direta e uma citação indireta para cada uma desses 4 parágrafos que eu coloquei aqui de texto. Aí a gente está agora 19h15. Aí eu vou dar até umas 20h10, 20h15 para dar uma hora. 20h15 para vocês tentarem fazer a citação direta e indireta. Aí a gente corrige. Pode ser? Professor, no caso, o senhor vai enviar isso agora no grupo, é? É, vou mandar agora. Mas a citação direta não já seria essa que está aí, não? Seria, justamente. Aí, no caso, vai só copiar e colar embaixo. É, e acrescentar a página. Ah, entendi. Aí você vai ler o material que você vai ver que em algum momento eu digo qual é a página que está a informação. Certo. Tranquilinho? E aí, no caso, a gente vai colocar a citação indireta, né? Depois? Isso. Primeiro a citação direta, aí depois eu peço para você colocar... Pronto, deixa eu voltar aqui. Tem a citação direta, aí depois eu peço para vocês colocarem a citação indireta. Aí são 4 frases. Eu creio que em até meia hora vocês fazem. É bem rápido. Como a Edinária já deu a dica, né? A citação direta é só Ctrl+C, Ctrl+V. A única diferença é que vocês têm que acrescentar o número da página no final da citação. Aí deixa eu mandar logo aqui no grupo. É para fazer uma citação, 2 de cada. Então, tem um parágrafo aqui. Aí vocês vão criar uma citação direta para ele e uma
indireta. É uma para cada um dos parágrafos que eu coloquei. Mas é de acordo com esse tema? De acordo com esse tempo, que tempo? Com tema, com esse tema ou com o nosso tema? Com o tema aqui do exercício que eu estou disponibilizando. Vocês vão fazer a citação com base nele. É para enviar para o senhor? Isso, vocês me enviam, aí a gente corrige, a partir das 8h20. No caso, nós já podemos sair daqui, né, professor? Ir lá para... Volta no mesmo link. Isso, mesmo link. Deixa eu só mandar logo para vocês. Ok. Cadê? MTC. Deixa eu abrir aqui. Documento. Atividade. Professor, boa noite. Você pode repetir mais ou menos o que é para fazer? Porque travou no meu aqui, eu não entendi direito o que é para fazer agora. Repito sim. Deixa eu só terminar de enviar aqui. Pronto. Diga aí, Regis, se você consegue ver a minha tela. Consegue? Regis? Regis. Deixa eu ver se ela saiu. Não, tá aqui. Vou repetir. Qual é a proposta, Regis? Estou vendo sim, pode falar. Pronto. Qual é a proposta? Semana passada, eu percebi que o pessoal estava com muita dificuldade em fazer citação direta e indireta. Aí eu propus para hoje a gente fazer uma atividade, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei 4 parágrafos de um projeto e eu separei esses 4 parágrafos. Opa, parei de falar aqui porque eu estava desligando o som para não ter interferência. Voltando. Aí, Regis, você vai ver que aqui tem um primeiro parágrafo. E aí, o que eu peço? Para que vocês façam a citação direta com base nesse parágrafo e depois você faça uma citação indireta com base nesse mesmo parágrafo daqui de cima. Esse é o primeiro parágrafo. Depois, na folha seguinte, você vai ver que tem outro parágrafo. Parágrafo 2. Aí vocês vão fazer a mesma situação. Vocês primeiro vão colocar uma citação direta e depois uma citação indireta. E aí depois vem um terceiro parágrafo. Mesma situação. E depois vem um quarto. Mesma situação. Simples e fácil assim. Aí, quando der... Agora já são 19h20, 8h20, a gente volta para corrigir. Aí a gente vê se alguém errou, se alguém acertou. Beleza? Deu para entender, Regis? Deu sim, entendi sim, obrigada. Pronto. Aí já postei no grupo. Confiram lá. E agora vocês podem sair. 8h20 a gente volta. O mesmo link, né? Mesmo link. Tá. De qualquer forma, eu vou entrar no grupo do WhatsApp e vou falar. Bora voltar. É isso. Quem não registrou presença, escreva aí no chat. Vai que se dane tudo, não tô nem ligando pro que vão dizer. Oh, mas tá tudo errado, eu pisei na bola.